Como eu falei para vocês, nós vamos relembrar algumas relações métricas do triângulo retângulo, junto com o Teorema de Pitágoras, que é sempre bem importante, principalmente nas figuras inscritas que nós vamos ver depois. Bom, então o triângulo retângulo é aquele triângulo que tem um ângulo reto e a gente dá nomes aos elementos, né? Aqui no nosso caso, esse triângulo, então, ele está apoiado sobre a hipotenusa A, e B e C são os catetos, né? Aqueles que formam um ângulo de 90 graus. Depois nós vamos dar nome de altura relativa à hipotenusa, aquela altura formando um ângulo de 90 graus com a hipotenusa vinda do vértice, né? Descida do vértice, que tem o ângulo de 90 graus lá. Depois, nós vamos chamar de projeções ortogonais os catetos, visualizando assim, ó. Vamos dizer que está batendo um sol aqui nesse cateto B. Então, quando bate um sol no cateto B, essa projeção aqui na hipotenusa A, eu chamo de Nzinho. Se o sol está batendo do lado do cateto C, então a sombra que é feita aqui na hipotenusa, a projeção do cateto C eu chamo de Mzinho. Então, é importante que vocês atrelem. Se vocês colocarem M desse lado e N desse lado, também não vai ter problema. O importante é vocês lembrarem da relação que isso tem nas fórmulas. Vamos às fórmulas, então. A primeira, então, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual ao quadrado, a soma dos quadrados dos catetos, né? Então, a hipotenusa A é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Outra coisa que a gente pode ver aqui visualmente, que a hipotenusa é a soma das projeções, né? M mais N. Depois vem os quadrados, tá? Vamos botar em ordem aqui, ó. B ao quadrado, C ao quadrado e H ao quadrado. Então, quais são as fórmulas? B ao quadrado vai ser a hipotenusa vezes a projeção dele. C ao quadrado vai ser a hipotenusa vezes a projeção dele. E H ao quadrado vai ser o produto das projeções. E por último, a relação que nós temos que a hipotenusa vezes a altura é igual ao produto dos catetos, tá? Então são essas 7 fórmulas importantes que estão na apostila de vocês. Depois nós vamos falar em apótema. O que é apótema? É a distância do centro da circunferência que está circunscrita àquela figura até o lado, formando um ângulo de 90 graus ali no caso. Bom, eu tenho um quadrado inscrito, ou seja, ele está dentro de uma circunferência. Eu posso visualizar que de um lado ao outro eu tenho diâmetro, então aqui eu tenho raio, né? E isso aqui é um triângulo isósceles, né? Até por estarmos dentro de um quadrado, então desse outro lado aqui também é um raio. Se eu quero calcular, agora nós vamos falar em lado, tá? Primeiro, se eu quero calcular o lado dado o raio, pode ser que isso aconteça. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar a fórmula que o lado é igual a R raiz de 2. Da onde saiu essa fórmula? Fazendo vamos dizer aqui, o ABD. 2R seria a hipotenusa, né? E L os catetos. Então, 2R ao quadrado igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. A gente fazendo o teorema de Pitágoras, a gente chega a essa fórmula. Assim como eu já posso enxergar aqui que o A, a apótema, né? Essa distância do centro ali da circunferência até o lado vai ser metade do lado do nosso quadrado. Então, eu posso dizer que a apótema é o lado sobre 2. E quanto que é o lado para nós ali no caso, né? É R raiz de 2. Então, dado o raio, eu posso achar a apótema e vice-versa. Bom, outras fórmulas importantes nós temos dentro do triângulo equilátero, seja inscrito ou não. Mas, para saber a apótema, a gente tem uma relação com o raio. Aqui tá o R minúsculo, tá? A gente vai usar R minúsculo, mas é o mesmo raio que a gente estava falando ali da outra figura. Então, eu tenho que a apótema, ó, eu tenho toda essa altura aqui, que seria o raio mais a apótema, tá? A apótema, ela vai ser metade do raio. Vai ser o raio sobre 2. Então, se eu quiser também saber a altura em função do raio, eu sei que a altura é, ali no caso, eu vou ter que fazer uma formulinha que vai me dar aqui, segundo lado, vai ser
L raiz de 3 sobre 2. Essa é a altura do triângulo equilátero dado o lado. Se eu quero saber o lado ou o raio, vai ser isso aqui, tá?